É uma eleição do medo. É uma eleição que ela tende a ser pautada pela minha aversão a um projeto político e não pela minha simpatia por um projeto político. Política, se a gente for olhar o histórico de presidentes, né, muitos deles não seriam CEOs de nenhuma companhia. Né? As últimas eleições no Brasil, os candidatos sequer apresentaram programas de governo. Você criar um personagem digital que não dialoga com o que você é no dia a dia é um perigo, porque depois a máscara vai cair. Porque as pessoas às vezes entram para ver o debate na televisão ali, pega um amendoim, sei lá, uma cervejinha, vai olhar para falar, olha, eu falei aquilo, vamos ver como ele vai receber. Fica mais... É meio torcida, né? Entretenimento, eu diria. Quando o eleitor quer rock and roll, você não pode dar axé music para ele. Uhum. Nunca antes nesse país, para usar uma expressão do presidente Lula, houve uma eleição em que fatores geopolíticos tivessem tanta influência como essa que nós vamos viver agora. Já pensou numa hipótese do governo americano não reconhecer o resultado da eleição no Brasil? No Brasil a gente não sabe o que vem antes, se é a judicialização da política ou é a politização do judiciário. Assim como a INET, o ministro do Supremo, envolvidos tão claramente assim em possíveis irregularidades. Exato. A gente tem o caso do Banco Master aqui pipocando. Seja muito bem-vindo ao Overcast, o podcast do Overclub Family Office, que aborda temas de planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Hoje, nosso convidado, como sempre, muito especial, tem 34 anos de experiência em cobertura política e análise de risco, já foi repórter, chefe de pauta e editor da Folha de São Paulo, diretor da FSB Comunicação e vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Como analista-chefe do Jota, cobriu os 3 poderes e o cenário eleitoral na última eleição que nós tivemos para o mercado financeiro. Hoje é diretor de Public Affairs do grupo Impress. Fábio Zambelli, seja muito bem-vindo ao Overcast. É um prazer, um privilégio contar com você hoje aqui na gravação desse novo episódio e falar que hoje você lidera essa área de Public Affairs, então um dos maiores grupos de comunicação do país, para que as pessoas que estão em casa consigam ter uma dimensão. Isso significa você estar lá no epicentro de toda essa análise de risco que acontece, traduzir as coisas que acontecem lá em Brasília para o nosso mundo aqui mais perto, que a gente acompanha, como se estivesse lá numa cadeira cativa, né, no assento ali na primeira fila da nossa política nacional. E sem mais delongas, já vou direto para o assunto. Campanha eleitoral já começou nos bastidores? Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Walter. É uma satisfação estar aqui com vocês. Sim, a campanha, agora nós estamos a 6 meses do primeiro turno, né, da eleição presidencial, então a campanha já está nas ruas, literalmente, embora oficialmente ela só comece ali a partir do mês de julho, né, para a justiça eleitoral a campanha começa ali, mas para os partidos, para os candidatos, para os eleitores, já começou há bastante tempo. Você trouxe essa sua introdução, me leva a uma reflexão. Você disse dessa posição ali, quase assistir de camarote ali a cena política do país há mais de 3 décadas, né? É curioso porque eu sempre fui o cara que gostei de política desde criança. E como as coisas mudaram, acho que no Brasil, não só no país, mas no resto do mundo, porque eu sempre fui o chato que gostava da política. Sabe aquele cara que chega numa reunião familiar, as pessoas vão saindo, lá vem esse cara falar de política e tal. E hoje, acho que, felizmente, para o meu caso, né, é o contrário. Né? Eu chego nas reuniões familiares, todo mundo me coloca na ponta da mesa, roda de amigos, tal, porque, e aí? Vai me contar os bastidores, o que está acontecendo na política e tal. Mas eu acho que isso mostra muito para onde foi o debate público. Né? As pessoas hoje estão participando ativamente do debate público, não só aquelas que fazem a militância política, mas aquele que é o espectador, também até porque ele tá interagindo mais com a cena política, né? Tem uma curiosidade pelo bastidor, o que acontece ali atrás, né, das câmeras, no caso você falou de espectador privilegiado, e também tem uma necessidade que as pessoas têm de interagir com os atores políticos, de cobrar diretamente, de pressionar quando tem que pressionar, de criticar quando tem que criticar. Isso eu acho que é um aspecto positivo da democracia, né? A democracia vai amadurecendo, a nossa democracia passou por precalços,
percalços históricos, né, nas últimas décadas, mas a gente tem hoje um eleitor interessado em participar da política, interessado em ter informações para decidir enfim, com um repertório mais qualificado, né? Então, esse acho que é um fato positivo. Tem muitas questões negativas, né? A política também está muito turbulenta, muito complexa, uma percepção de que a política voltou a ser contaminada por escândalos de corrupção e tal. Isso é um aspecto negativo, mas, por outro lado, numa democracia é fundamental que os eleitores tenham interesse pelo tema, pela política. E eu acho que esse é um fator positivo. A gente chega à eleição de 2026 com os eleitores bastante interessados já, e por isso, respondendo a tua pergunta, a campanha já começou há algum tempo, né? A gente vai ver nos próximos meses ela ganhando tração até a véspera do primeiro turno, mas a política já está presente no debate, na conversa de botequim, quando você vai ao ponto de ônibus, na conversa das famílias. As famílias estão discutindo política, gera até muito embate, né? A gente brinca que nas festas de final de ano já começa no ano anterior, pode né? ou não pode falar de política? Já tem até algumas regrinhas, né? De um protocolo ali para terminar a festa. No grupo do WhatsApp, aqui a gente não fala de política, daí sempre tem uma pessoa que fala de política. Exatamente, mas só para concluir nessa primeira resposta, eu acho satisfatório para o país que as pessoas estejam interessadas no debate público, que as pessoas queiram participar, interajam, cobrem. Acho que a cobrança é fundamental, né? A gente está aí num processo que tem muita gente de espectador, né, da cena política, que está querendo ser mais do que esse mero espectador, né? Ele está querendo atuar de alguma maneira para interferir no processo. E essa interferência feita dentro dos parâmetros democráticos é muito saudável. Exato. Eu acho que é bacana esse papo, né? Eu, quando cresci, eu era uma pessoa que eu não gostava de falar de política. Eu falava, pô, é um tema chato, eu quero falar do meu São Paulo, eu acho mais legal, entendeu? E, obviamente, a gente vai crescendo, algumas coisas mudam na nossa vida, mas, de fato, a política passa a ser alguma coisa mais interessante. E hoje, a gente vai falar bastante disso, né? A gente vê que tá, assim como na última eleição, ela é bem dividida, né? A gente tem o que a gente chama hoje de polarização, que basicamente, eu acredito numa coisa, você acredita na outra coisa, vamos brigar aqui, mas no final do dia eu acredito, todo mundo quer o bem, mas eu acredito dessa maneira, você acredita daquela. Eu acho que o debate público é um pouco disso, é saber, olha, todo mundo quer que as coisas fiquem legais, só que eu acredito em deixar elas dessa maneira e você acredita dessa maneira, qual que é a melhor maneira, né? Bacana. Mas acho que antes disso, Walter, se me permite, recuando um pouquinho ali um lance atrás, política, o que é fazer política? O que é política pública, né? Não é só política eleitoral, não é só eleição. Perfeito. Eu acho que as empresas precisam do que a gente chama de licença social para operar. O que é isso, né, no mundo de public affairs? É quase que uma autorização que a sociedade confere para essa empresa para que ela funcione em determinado lugar, para que ela opere na sua área de atuação. Essa licença social, ela é concedida por vários personagens, vários stakeholders, mas fundamentalmente quem decide se a empresa pode operar ou não é o Estado, é um agente de Estado. Ele dá licença ambiental, ele dá alvará de funcionamento, ele aprova uma legislação que favorece a instalação daquela empresa aqui ou não, ou afasta aquela empresa daquele determinado local. Então, por mais que você não goste da política eleitoral, e é legítimo que a pessoa não... Assim, eu não estou dizendo aqui que a política é fantástica, é a coisa mais maravilhosa. Não é, tem muitos problemas. E é legítimo que as pessoas não gostem de política, que alguns não gostam de política. Mas você pode não gostar da política eleitoral partidária, mas a política vai interagir com o teu negócio, com a tua vida, com o teu cotidiano, o tempo inteiro. Queira você ou não. Queira você ou não. Então, eu acho que necessário também que você, sabendo que a política define se você usa o transporte X, se você tem energia Y, se você tem saúde, educação, serviços básicos, se você é tributado, mais tributado ou menos tributado, também se passa pela política pública. Então, você pode ter uma escolha de se afastar desse debate da política pública. Eu prefiro entender que é muito mais saudável para a democracia e eu acho que para as instituições, né, que as pessoas, os cidadãos, os empresários, os investidores, que eles participem do debate público, porque esse debate de política, de formulação de políticas públicas, ele vai decidir, no fundo, se você vai ganhar menos ou mais dinheiro, se você vai poder trabalhar em determinada área ou não. Então, é muito mais do que política eleitoral, sabe? E eu acho que a gente tem amadurecido bastante
o próprio mercado, o mercado tem participado mais das decisões políticas. Sim. A gente tem visto isso, é uma coisa relativamente recente no Brasil, eu acho que algumas décadas, 2 décadas no máximo. O mercado financeiro, os bancos, os fundos, as instituições financeiras, elas estão procurando a ter o seu espaço ali, querem ser ouvidos pelo Congresso, para falar de ajuste fiscal, para falar de responsabilidade fiscal, de previsibilidade, de segurança jurídica, de fatores que são importantes para os investimentos. Eu acho muito saudável que o mercado, e para desespero de alguns personagens que não gostam dessa interferência do mercado na política, que eu não chamo de interferência, é quase que uma interação. Sim, É necessário que o mercado leve. Para o Congresso Nacional, por exemplo, é fundamental que exista uma espécie de letramento dos parlamentares. Os parlamentares nem todos são preparados para decidir sobre o orçamento público. Então, quem é que vai fornecer esses instrumentos? O mercado tem que estar lá para levar informação, levar os riscos de cada decisão que o parlamento toma para o país. Então, a gente está passando também por essa transformação na nossa democracia, esse processo de amadurecimento da democracia, ele permite que atores que não costumavam estar na vida pública, no debate público, participem de forma mais ostensiva, e eu entendo que isso é não só saudável, como necessário, porque os agentes públicos eles não podem entender que o mandato conferido pelas urnas ele é um fim, não termina ali, ele começa uma jornada. O eleitor confere um mandato para o determinado candidato, a partir do momento que ele assume esse mandato, ele tem que cumprir a Constituição, mas ele tem que conversar com a sociedade civil, dialogar com a sociedade civil, não pode se fechar, e daqui a 4 anos eu volto a conversar com você, não pode ser isso. Sim. Então eu acho muito positivo que as instituições financeiras, que o mercado interaja cada vez mais com o legislativo, com o judiciário e com o executivo. Acho que o país ganha com isso. Isso é muito bom. Eu lembro, assim, tem uma frase que não sei quem disse, mas assim, ou você se interessa pela política ou outras pessoas se interessarão por política. Exato. E você talvez não tenha muita voz aí para falar. Eu lembro muito bem, eu lembro que era um feriado e saiu um projeto de lei sobre tributação de investimentos no exterior. O primeiro projeto de lei que apareceu foi terrível. Eu lembro que eu estava sentado no feriado, eu acordei, eu lembro que foi uma ligação do amigo meu, falou assim, Val, você viu o que aconteceu? A hora que eu fui olhar, eu falei assim, não dá para executar isso. Com certeza, quem fez o projeto de lei não conversou com ninguém Exato. Da área, não sabe como é que funciona a tributação, porque assim, não é viável fazer dessa maneira. Óbvio que depois de indas e vindas, o projeto passou hoje, é uma lei, mas assim, muito melhor. Óbvio que todos foram ouvidos, melhorou muito. Então Exato. É um pouco disso, entendeu? Essa interação é muito interessante. Legal esse conceito, já que você passou aqui, Fábio. Eu queria entrar um pouquinho direto no que a gente tem de importante esse ano, que é um pouco desse tabuleiro eleitoral com as eleições que, como você acabou de falar aqui nos bastidores, é o dia 4 de abril, 4 de outubro Isso. Tem as eleições e daí 6 meses... Primeiro turno e 6 meses antes os governadores precisam falar. Momento decisivo. Né? Momento decisivo. E eu vejo aqui do meu lado, tem o lulismo, né? Tem um lulismo muito claro ali, tem o entorno do Bolsonaro, né? Hoje a gente está falando muito do Flávio Bolsonaro aqui, imagino que realmente seja ele o candidato. Na eleição passada falava-se muito de uma terceira via, assim, eu não vejo muito pessoal falando isso, mas eu vejo mais o centro tentando se organizar, talvez com os governadores, e como é que tá esse tabuleiro aqui, o que a gente pode esperar? A gente tem muitos dados de pesquisas, então eu procuro filtrar um pouco, olhar o conjunto das pesquisas e o sentimento dos eleitores, o histórico dos eleitores, para tentar trazer um cenário que seja mais fiel possível. Né? E é difícil, o encontro com a realidade vai ser só no dia 4 de outubro, mas é muito provável que a gente tenha hoje o seguinte quadro, mais ou menos 1/3, um pouquinho para mais, outro para menos, dos eleitores são lulistas, estão com Lula, não são lulistas, eu acho que essa expressão lulismo não sei se está muito em voga, mas eles estão com Lula, olhando, eles vão de Lula. Vão de Lula. Qualquer que seja o cenário, é mais ou menos inegociável para esses eleitores que surja uma alternativa, eles estão fechados com o presidente Lula, na tentativa de buscar o 4º mandato. Tem outro terço
do eleitorado, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos também, ali na margem de erro, né, para usar uma expressão muito comum nessa época de pesquisas, que tem um lado, que é o lado do Bolsonaro. Sim. Então, assim, se for o Flávio Bolsonaro, facilita muito para esse público, né? Se é o Flávio, sob o nome Bolsonaro, se eu estou com o Bolsonaro, ele é o meu candidato. Né? E esses blocos são blocos sólidos, não são blocos porosos, não é uma coisa abstrata, é uma coisa muito concreta. As pessoas estão ali porque elas têm uma série de valores que elas defendem que estão contemplados naqueles dois campos, no campo do Lula e do Bolsonaro. Isso dificulta muito para qualquer outra alternativa de poder que se apresente para uma eleição nacional. Porque se você tem dois blocos concretos, sólidos, pelo menos 30%, 32%, pelo menos, cada um, o que sobra de voto para esse outro terço que estaria em tese disponível para ser seduzido por um campo, ele já começa o processo eleitoral, estamos a 6 meses do primeiro turno, olhando para os dois polos. Ele fala, puxa, tem um candidato fortíssimo de um lado que é o Lula e do outro lado que é o Flávio Bolsonaro. E se eu quiser flertar com alguma ideia, um cara vai ter, sei lá, 5, 10 pontos, se tiver muita sorte, 15 pontos, mas a eleição vai caminhar para um segundo turno entre os dois candidatos, e isso retroalimenta o processo político de uma maneira que o eleitor começa a fazer algum tipo de cálculo que ele faria só no segundo turno, ele antecipa para o primeiro turno. É aquela tal da antecipação do tal do voto útil, uma expressão muito antiga. Desde quando eu comecei a cobrir política já tinha o tal do voto útil. Nem tinha segundo turno, ainda tinha o voto útil. Que é um movimento que o eleitor ele vai se posicionando e se preparando para lidar com a eleição, muito menos pela vontade dele, pelos desejos dele, ou pela simpatia que ele tem por algum candidato, mas pela antipatia ou pelo medo que ele tem de outro. Sim. Então ele fala, cara, eu não gosto do Lula, mas eu tenho mais medo que volte o Bolsonaro, ou alguém da família Bolsonaro. E do outro lado, assim, cara, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu não suporto a ideia de um quarto mandato para o Lula. Então, esse grupo do meio, ele já vai tomando as suas posições já no final do primeiro turno. E isso tem sido não é novidade. As últimas eleições nacionais, esse movimento aconteceu já desde 2018. Né? O Bolsonaro cresceu muito ali em 2018. O Haddad, naquela época, era o candidato da esquerda, os dois cresceram, e no meio ficou o Ciro Gomes, ficou o Geraldo Alckmin, ficou o Amoedo, eles tiveram até algum ímpeto ali de crescimento nas pesquisas, mas no final, os eleitores foram tomando posição, eu sou Haddad e eu sou Bolsonaro, e foram para o segundo turno os dois, e os outros candidatos ficaram ali com um índice de voto muito baixo. Em 22, a mesma coisa, a Simone Tebet foi uma candidata, porque apareceu, foi curioso em 22, é bom você ter perguntado isso, porque em 22 nós tivemos um processo pré-eleitoral em que tinham ali 6 ou 7 candidatos que eram chamados de terceira via, era o centro. Né? E nesses 6 ou 7 candidatos, nenhum deles se viabilizou. E a Simone Tebet, que não era uma candidata que estava aparecendo na Bolsa de Apostas, acabou se viabilizando, mas teve lá os seus 4 pontos, quer dizer, muito pouco. Mas no ano anterior à eleição, você tinha lá, vamos lembrar alguns candidatos que não se viabilizaram. Anterior a 22? Você falou em 21. 22. Tá, 21, tá bom. Nessa eleição. Se a gente for olhar, você tinha lá o João Dória, nem foi candidato. Sim. O Sérgio Moro, Sérgio Moro era pré-candidato, não foi candidato. O Luciano Huck chegou a se apresentar como pré-candidato, não foi candidato. Tem mais alguns nomes que surgiram naquele momento. Então, mas eu lembro que eram 4 ou 5 pré-candidatos que se apresentavam como terceira via e que não sequer viraram candidatos. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, sim, Mandetta, se apresentou como candidato. Todos eles foram enxergando a polarização e foram retirando o time de campo. E a Simone, que não era uma candidata que estava nem cotada, nos últimos dias ali antes da convenção, o MDB decidiu lançá-la, ela ocupou um espaço ali de 4 pontos percentuais, mas nada que empolgasse, que gerasse assim, uma percepção de vai mudar o ponteiro da eleição. Será que não mudou no segundo turno com o apoio dela, enfim? Não, acho que o apoio da Simone pode ter sido importante, mas assim, não se viabilizou como uma alternativa de poder, né? Eu acho que o apoio, esse candidato de centro, esses 3 ou 4% de centro, eles decidem a eleição. Eu não estou dizendo que eles não decidem, eles decidem a eleição. Só que eles não são capazes de viabilizar um nome. Entendi. Eu acho que, de novo, esse ano, quem vai decidir a eleição no segundo turno, que deve ser um segundo turno decidido com menos de 2 milhões de votos de diferença no meu cálculo. Então, ou seja, alguma coisa muito parecida, com 22, vai ser esse eleitor. É o eleitor da Simone Tebet, possivelmente. É o eleitor que votou no passado em um candidato centrista.
de novo, motivado muito mais pelo medo que ele tem de um projeto do que pela simpatia que ele tem por outro. É uma eleição do medo, é a eleição que ela tende a ser pautada pela minha aversão a um projeto político e não pela minha simpatia por um projeto político. Perfeito. Então, nesse ambiente, é muito difícil viabilizar um terceiro nome. Você vai dizer, é impossível? Impossível no Brasil não existe, né? Em 6 dias no Brasil acontece muita coisa na política, 6 meses, então você pode ter um outsider. Olhando um pouco o cenário desse ano, está um pouco fechado ali essa porta de entrada para um outsider. Mas se não tiver, vamos falar de um fenômeno da campanha de 2024, Pablo Marçal. Certo. Fenômeno na campanha. Diria que sim, é o maior fenômeno da campanha municipal e não venceu, não foi nem para o segundo turno, para você ver como é importante, às vezes o fenômeno é mais importante do que o resultado da eleição, né? Existe um mercado assim, de eleitores muito, diria, inclinado a aderir às pautas, ao discurso, ao que o Pablo Marçal oferece na sua comunicação com esse eleitor. Nós estamos falando de comunicação, né? Então tem que falar com uma parte do eleitorado que está descrente do sistema político, que não acredita em mais nenhum político, então ele fica procurando alternativas fora do ambiente político. Sim. Então, um candidato que conseguisse encampar esse sentimento contra o sistema, antissistema, ele teria muita chance nessa eleição. Nessa eleição que você está falando agora? Inclusive nessa. Por que eu acho que não vai ser viável? Porque o sistema político, ele também age para se proteger. E o sistema político, dessa vez, ele se blindou. Você não tem ali nenhum nome muito surpreendente que tenha conseguido se filiar a um partido político e ter condições para estar apto para disputar uma eleição. O próprio Marçal se filiou recentemente à União Brasil, mas ele ainda tem um problema de inelegibilidade que ele vai ter que derrubar no Tribunal Superior Eleitoral para ele disputar algum cargo. Mas se ele não tivesse esses problemas judiciais para se viabilizar, ele seria um nome forte nessa eleição. Sim. Porque ele captura, tem uma delação premiada de um escândalo de corrupção. Então, assim, isso parece que acende a faísca. Puxa, eu não quero mais nem A nem B, eu quero alguém que imploda o sistema, né? O Marçal, ele entra nesse figurino. Como o sistema político já está se preparando para isso, acho que os partidos fecharam um pouco as portas para a entrada desse outsider. Mas você perguntou, em termos de opção aos polos, teria que ser alguém com esse figurino. No que nós estamos vendo de hoje, opções alternativas que estão sendo colocadas aos dois polos são alternativas da política característica. Tem lá um ex-governador, tem um ex-senador, né? Você não consegue escapar muito desse figurino do político característico, clássico. Sim. Então o eleitor fala assim, poxa, se é para votar no político clássico, eu vou em quem tem chance de vencer. Então acaba afastando um pouco aquele interesse do eleitor em encontrar algo novo na eleição. Então eu acho improvável que a gente tenha um fenômeno muito diferente nessa eleição. Vamos ter possivelmente um segundo turno ali muito acirrado, decidido dentro da margem de erro e, de verdade, assim, qualquer faísca de última hora pode decidir uma eleição. Nós estamos falando de um quadro no limite da margem de erro. Né? Não diria que não é nem naquela que a margem de erro são 2, 3 pontos. Né? Se você tem pesquisas que você diz assim, 3 para mais e 3 para menos. Então, no limite, seriam 6 pontos percentuais. Sim. Eu digo que é o contrário. O limite assim, é 1 ou 2 pontos percentuais de diferença. Tamanho vai ser essa batalha. E nesse quadro, você acaba capturando muito a paixão do eleitor, a paixão e o ódio do eleitor, muito rapidamente. Isso sabota qualquer alternativa de poder. O cara fala, eu já estou aqui, eu preciso derrotar o Lula, eu preciso derrotar o Bolsonaro. Então, assim, cara, eu até acho esse candidato aqui interessante, ele fez um bom governo, ele dialoga com o meu discurso aqui, com a minha pauta, mas, cara, eu tenho que derrotar o X ou o Y. E aí o eleitor faz esses movimentos quase que num espasmo, sabe, apaixonado para defender a sua agenda. E eu fico pensando às vezes assim também, por exemplo, debate público, políticas, eu penso dessa maneira, eu penso daquela, acho interessante isso. No mundo real, o que eu imagino que acontece, bom é de ser um host de um podcast que eu tenho poder para falar qualquer besteira aqui, dá com um especialista me corrige, mas no WhatsApp, eu vou votar no primeiro turno naquele que eu acho que é o melhor, no segundo turno a gente toma uma decisão, por isso que eu não vou nesse, porque eu não gosto tanto desse carinha aqui. Sim. Óbvio que se tiver que escolher entre esse e esse, eu vou nesse, mas agora eu vou no fulano de tal, porque ele
ele não é dos políticos. O que você está me colocando é que dessa vez não vai ter essa opção do outsider, uma terceira via, porque esses dois polos aí, o lulismo, o bolsonarismo, enfim, que seja, que vão acompanhar esses dois candidatos. O que me chama a atenção é que eu estava com uma ideia fixa na cabeça no final do ano passado, sobre a organização da direita com o nome de um candidato. Eu nunca iria imaginar que o Flávio Bolsonaro pudesse ser um candidato extremamente forte. Realmente eu não imaginava. Imaginar que se fosse um Flávio seria ok, mas pô, vai dar Lula com certeza. Por que não o Tarcísio? Como é que... eu queria entender um pouquinho realmente, assim... eu já fui em algumas palestras do Tarcísio, eu já ouvi o Tarcísio falar. Independente do lado que você está, eu entendo que algumas coisas que ele fala são bem pertinentes. E eu falava, nossa, esse cara aqui como um presidente, eu acho que a gente nem merece um presidente tão bom. Minha percepção, tá bom? Não tem nada de política, não é candidato, posso falar isso, mas eu falo assim, tá bom, por que ele não foi então? Por que foi o Flávio? Daí, obviamente, tem a questão do Bolsonaro, mas lá dentro entre eles, você que tá lá, como é que funciona isso, né? São duas coisas, né? Primeiro, eu costumo dizer que eleição não é concurso. Né? Se fosse concurso, possivelmente o Tarcísio teria grande chance. Ele passou primeiro em quase tudo que ele fez de concurso. Ele é um engenheiro do IME, enfim, um cara que é conhecido como, entre aspas, Caxias, estudioso. Então ele passaria com grande chance em primeiro lugar no concurso se a eleição fosse isso. Não é também uma competição de currículos, né? Você não vai lá, é um processo seletivo você não como às vezes isso inclusive gerou uma polêmica na campanha, não é um processo seletivo para ser CEO de uma companhia. Né? Que aliás falaram, né? Foi o que foi dito, né? CEO, exato. Não política, se a gente for olhar o histórico de presidentes, né, muitos deles não seriam CEOs de nenhuma companhia. Né? Então, a política ela tem é uma arte, né? E tem um ponto que você trouxe, é o seguinte, acho que a candidatura do Flávio ela gerava desconfiança, inclusive no próprio Jair, quando ele escolheu o Flávio como candidato. Mas ele teve a sabedoria de testá-lo. Né? A gente viu alguns meses ali, entre dezembro e o Carnaval, e fevereiro, que é onde as coisas começam a ficar mais claras na política no Brasil, geralmente é depois do Carnaval, ele submeteu o Flávio a um teste e colou. Deu muito certo. O Flávio rapidamente capturou o sentimento anti-Lula, capturou o sentimento do bolsonarista, aquele que é Bolsonaro, e fala, cara, não tem dúvida, eu sou Bolsonaro, o candidato é o Flávio, é o filho dele. Né? E aí a pergunta sobre por que não o Tarcísio. Se a gente for olhar o ano passado, foi um ano em que o Tarcísio estava muito consolidado como o nome que seria o candidato do Bolsonaro para enfrentar o Lula. Mas você percebe que a força política do Tarcísio ainda depende do bolsonarismo. E isso é muito claro para o próprio Tarcísio. Quando ele percebeu que houve uma escolha, ele rapidamente se recolheu, falou, vou disputar o governo de São Paulo, porque a minha base social ainda está muito associada ao Jair Bolsonaro. Se eu me lançar candidato rompendo com essa base, eu vou ter uma fração de votos no campo da direita, pode ser inclusive o fim da minha carreira política. Então é um cálculo muito pragmático, assim, eu acho que o governador Tarcísio, durante boa parte do ano, ele trabalhava com essa hipótese de ser escolhido por Bolsonaro como candidato, fez muitos gestos para o ex-presidente, inclusive se expondo ali no 7 de setembro na Avenida Paulista, fazendo um discurso duro contra o Supremo, que todo mundo que conhece o Tarcísio sabe quão difícil foi para ele, mas ele se expôs porque ele tinha expectativa de ser o escolhido, mas a decisão não era dele. E o ex-presidente Bolsonaro, acho que tomou essa decisão de escolher o Flávio como candidato em defesa do seu capital político, mas em defesa do capital político da família. E no momento em que ele tinha acabado de ser preso, ele estava em condições muito adversas, do ponto de vista não só jurídico, como de saúde, e pressionado pela família para tomar uma posição. E acho que quando ele escolhe o Flávio para surpresa de boa parte da classe política, que estava toda preparada para lançar o Tarcísio ou outro governador, né? Não poderia não ser Tarcísio, mas seria um governador com esse perfil de direita, ele meio que deixou a classe política atordoada durante alguns meses, e nesse período, enquanto os partidos estavam, puxa, o Flávio tem muita rejeição, o Flávio vai se inviabilizar, o Flávio fez um movimento que eu acho que foi muito correto, que foi um silêncio, espécie de um silêncio, não sei se você percebeu isso. O Flávio viajou, saiu do país, fez uma série de agendas internacionais, foi muito ali
criterioso na rede social, falou muito pouco, produziu muito pouco ruído, deixou com que houvesse esse movimento quase que natural de acomodação das placas tectônicas da política, tal. Peraí, o Flávio Bolsonaro é candidato? Pô, é Bolsonaro, tal. E aí, quando ele volta para o país, ele está com 35 pontos, 34 pontos. E aí o Jair fala assim, cara, acertei, ocupei esse espaço. Uhum. E aí o governador Tarcísio, o outro governador, fala assim, não, desculpa, o espaço está ocupado, né? Eu tenho que ser pragmático, tem que ser prático. Né? O campo bolsonarista fez uma opção, e a opção é Flávio. Então essa viabilização de candidaturas não tem um critério matemático, científico. Né? Se a gente voltasse aqui um ano, se alguém falasse do Flávio, gente, eu diria que era altamente improvável. Não só o Flávio, como qualquer outro nome que tivesse o sobrenome Bolsonaro. Sim. Né? E hoje nós estamos vendo que são forças que, no fundo, elas se retroalimentam. Se você tem um Lula como candidato, é sempre muito forte ter um antagonista conhecido. Tem um cientista político que diz para mim uma coisa que eu guardei e eu levo para mim nas minhas análises como uma verdade quase que absoluta. Num país continental como o nosso, o principal ativo de um candidato presidencial é a taxa de conhecimento. Ele precisa ser conhecido pelo Brasil. Taxa de conhecimento, tá. Ele precisa ser conhecido desde o Oiapoque ao Chuí. Ele precisa rodar o Brasil, todo mundo sabe que esse é o Bolsonaro, esse é o Lula. É a primeira condição para você disputar uma eleição nacional. Você não precisa se apresentar numa campanha. Isso deixa você larga muito na frente. Começou a campanha e está com 30 pontos, porque você já é conhecido. Pode gostar ou não de você, mas seja conhecido. Uma candidatura como a do Tarcísio teria um desafio grande, que é você transformar o governador de São Paulo, que é conhecido talvez no estado, em algumas partes do país, numa figura nacional, e digo mais, com uma figura popular, com empatia. Porque o Tarcísio, ele não tem ainda naturalmente essa capacidade de se comunicar com as pessoas. O Flávio também acho que está desenvolvendo isso, mas o Bolsonaro, quando ele transfere o seu capital para alguém, ele já diz assim, esse é o meu candidato. Perfeito. Então isso ajuda muito a colocar esse candidato numa condição de competitividade. Então, enquanto nós tivermos esse sentimento de que é importante ser conhecido, a taxa de conhecimento, o índice de conhecimento do eleitor for um ativo talvez o mais relevante numa campanha nacional, isso sempre vai levar com que o Lula atraia um personagem que seja tão conhecido com ele para enfrentá-lo. Senão você vai ter sempre uma assimetria nisso. O Lula começa muito bem nas pesquisas e o outro candidato, você começa com 10, 15 pontos, o Lula com 40, não vou disputar a eleição. Perfeito. O eleitor já vai fazendo esses cálculos antecipadamente. Então diria que é crucial para o candidato que ele comece o processo político já dizendo assim, eu sou capaz de enfrentar o outro. Se ele diz que não é capaz, vamos voltar um pouquinho em 2018, qual era o candidato que a classe política apostou em 2018? Geraldo Alckmin. Todos os partidos de centro foram lá e fizeram uma aliança em torno do Alckmin, que é o governador de São Paulo. Ele vai entrar numa disputa nacional, ele vai ser conhecido, ele já tinha disputado a eleição presidencial e tal. Ele vai sair de 4 para 20 pontos rapidamente. E aí começa a eleição e ele não vai. Ele não vai, porque o desafio de você transformar ele numa figura nacional, num processo que está já em curso, quando você vem outro candidato que está sendo conhecido pela rede social e tal, então a taxa de conhecimento quase que sequestra o candidato. Ele vai lá, ele fica maior do que ele. Legal. Isso que você está falando de taxa de conhecimento é muito interessante, porque, diferentemente das pesquisas, tem uma empresa norte-americana, que até uma das sócias é uma brasileira, chamada Cauchy. Eu não sei se você já ouviu falar. Já. Basicamente, é uma plataforma, né, norte-americana que você consegue... Ela funciona como se fosse uma bolsa de valores para eventos do mundo real. Você consegue falar, vai chover amanhã, não vai? E uma das perguntas que você pode entrar lá e ver, então, quem está em casa vendo esse podcast aqui, pode entrar lá na Cauchy e ver. E escrever lá, quem vai ganhar as eleições do Brasil? E entra a taxa de conhecimento, porque não tem os candidatos. Isso. Então, quando você entra lá, você vê, e eu entrei ontem, até para te perguntar isso, eu falei, nossa, olha, o Flávio Bolsonaro empatou, tá 42% para ele e 42% pro Lula. Hoje de manhã, antes da gente gravar, eu falei, deixa eu dar uma olhada, e já tava, cadê? Eu anotei aqui em algum lugar, tinha passado, 44% pro Flávio Bolsonaro e o Lula permaneceu. Isso quer dizer que ele vai ganhar? Não, mas você consegue ver exatamente essa taxa de conhecimento. E se a taxa de conhecimento é interessante, você está lá falando, tem o Flávio Bolsonaro que eu conheço não conheço o Caio, sei lá, da Silva, que pode ser um ótimo, mas eu não sei quem é esse cara, ele é bom aqui no meu estado, né? É que muitas vezes a gente faz um cálculo, Walter, que é muito baseado nas nossas bolhas, né? Sim.
essa bolha que gosta de política, se interage, o cara que está sempre lendo, consumindo informação. O Brasil profundo não é isso. Tem muita gente que está, desculpa, o cara está 4 da manhã para sobreviver, e aí até meia-noite para sobreviver, e aí ele quer lazer nas horas vagas. Então, assim, a informação, tem uma questão aqui uma eleição recente que não é tão recente, mas que eu cobri na época ainda pela Folha de São Paulo, que foi a eleição de 2012 para prefeito de São Paulo. Certo. 2012? E o Lula lançou o Haddad, que foi vitorioso na eleição. Tá. Lembro. Mas as pessoas não sabiam pronunciar o Haddad. Então ele virou o Andrade. Quando você ia para Itaquera e perguntava quem é o candidato do Lula, quem que é o Andrade? É o Andrade. Então, porque esse não era uma figura, não tinha uma taxa de conhecimento alta, mas era o candidato do Lula. Sim. E aí o Andrade virou o Haddad e venceu a eleição. Que essa transferência de voto aconteceu e que ele foi conhecido no momento em que ele tinha tempo de televisão, ele foi exposto na propaganda eleitoral, teve uma campanha também já digital, foi talvez a primeira grande campanha digital para a Prefeitura de São Paulo, foi de 2012. Mas veja que, de novo, você tinha o Serra, que era muito conhecido, e disparou nas pesquisas no começo, e o Haddad, que no começo era o Andrade, e até ele virar o Haddad, o candidato do Lula, ele foi crescendo nas pesquisas e ganhou no segundo turno. Sim. Mas a taxa de conhecimento, se ele tivesse taxa de conhecimento alta, ele já teria polarizado essa disputa desde o começo. Perfeito. Mas eu falando de São Paulo, que é um microcosmo. Agora, se a gente falar de Brasil, então a taxa de desconhecimento dos candidatos, quando você pega um governador, por exemplo, da região sul, que vai disputar uma eleição no Nordeste, você tem que explicar primeiro quem é o cara. Quem é esse cara aqui? Pô, governador do Paraná, governador do Goiás. Então, tem um processo de você explicar para o eleitor. Eu brinco assim, eleição costuma ser essa é outra premissa que costuma dar muito certo. Quando você precisa explicar muito na eleição, é um problema. O ideal é que você entre numa campanha tendo que explicar pouco. Tendo que você já chega, ó, eu sou isso, espere isso de mim, não espere outra coisa de mim. E meu nome é esse, e eu sou governador, eu sou prefeito, eu sou candidato, sou senador, eu sou presidente, mas tudo que exige muita explicação nesse mundo que nós estamos vivendo, que é da comunicação digital, em que eu brinco que nós temos 250 milhões de comentaristas de títulos, né? As pessoas comentam o título. Raríssimas vezes alguém lê algum texto muito profundo, mas o título, o headline, todo mundo comenta. Ou os cortes que a gente ia colocar aqui, como vai pegar o Lula não sei o que lá, o Bolsonaro não sei o que lá. Então, mas o corte tem uma manchete, não tem? Tem uma manchete? Então essa manchete todo mundo vai saber. Agora, quem vai assistir um podcast de 1h30 já é menos gente, né? Nesse mundo de comentarista de título, que eu chamo, você precisa saber muito superficialmente o que esse cara quer dizer. As pessoas que vão se aprofundar no debate público são, infelizmente, eu até gostaria que fosse mais, é quase desprezível para uma eleição no Brasil. E tem um outro componente, né? Você falou no começo de programa, de governo, agenda, discutir o país e tal, né? Nas últimas eleições no Brasil, os candidatos sequer apresentaram programas de governo nacional, programa federal. 22. O Lula não apresentou um programa de governo, ele preferiu lançar ali na última semana do segundo turno uma carta aberta com 7 ou 8 itens. Mas não tinha antigamente, quando eu comecei a cobrir a eleição, aí começa a entregar a idade, né? Os candidatos produziam uns livros, assim, com centenas de páginas, que era um programa eleitoral impresso, que o cara entregava no TRE, é obrigatório que se entregue alguma coisa no TRE, mas ali produzia muita informação, tinha grupos de estudo, tinha setorial de saúde, de educação, de transporte, de energia, de zeladoria quando era eleição municipal. Então o debate transcorria ali se tivesse algum problema, você olhava naquele programa de governo. Aquilo lá tinha uma referência, uma base teórica para os candidatos. Sim. Você pega uma campanha nacional que não tem um programa, você vai confiar em quem? Nos candidatos. E se alguém apresentar um posto Ipiranga, como o Bolsonaro fez em 18, vai ser isso. Já confia no posto Ipiranga. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer, mas eu tenho um cara aqui que eu vou recorrer a tudo. Né? A eleição presidencial virou um pouco isso. Você não tem a profundidade no debate público, mas tem muita gente opinando sobre o que o Lula falou, o que o Bolsonaro falou. Então o debate fica muito no declaratório. O Lula falou aquilo, que absurdo. O Bolsonaro, nossa, que absurdo o que ele fez no passado. Então essa discussão está superficial. E a comunicação digital facilita isso. Né? Eu queria entrar nesse tema da comunicação digital, porque a gente teve uma eleição, eu lembro muito bem quando o Bolsonaro foi eleito, ele não tinha nada de... Vamos recordar um pouquinho, o Bolsonaro não tinha tempo de televisão, certo? Começou a fazer um monte de propaganda no YouTube não, Facebook, enfim, Instagram, foi ganhando notoriedade gigantesca, ele conseguiu muito ter uma publicidade estratosférica por conta do digital.
A gente até vai entrar um pouquinho depois no tema do STF, vamos conversar um pouquinho depois o que a gente pode esperar, né? Mas falando nessa parte digital, mudou completamente, eu acho que é a forma, né? Completamente. Não só a forma de não preciso entregar nada para vencer em termos de pautas, debate público, olha, tá aqui o que eu quero fazer, quanto do ponto de vista de eu não preciso mais da televisão para me eleger. Exato. Como é que funciona agora? Eu faço uma comparação até assim, na política também existe o algoritmo político, né? E ele é muito parecido com o algoritmo das plataformas. Uhum. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque dialoga com o que nós falamos de terceira via. Você já fez você faz esse teste um dia, por curiosidade, assim, no mesmo dia, Uhum. usa a sua rede, escolha um tema ali que não seja muito polêmico e tal, faça 2 postagens. Faça uma postagem moderada, de bom senso, super assim, plausível, e puta, caprichei nesse post aqui. Olha o engajamento, o alcance. Faça um post polêmico, xingue alguém, aleatoriamente, e olhe o engajamento daquilo. Então, o algoritmo da política está na mesma frequência do algoritmo das plataformas. Se você fala em bom senso, em moderação, em ponderação, você vai ter ali 3 ou 4% batendo palminha, né? Enquanto que se você bater no Lula, bater no Bolsonaro, você vai ter 30%, 40%. Então, assim, e aí isso está muito instruído pela comunicação digital. Porque se o cara fala assim, cara, se eu estou fazendo um discurso aqui, o discurso ninguém está vendo, a minha audiência não está interessada, falando de audiência é eleitorado, né? Confundindo, misturando um pouco as coisas. A minha audiência não está interessada, vou falar alto, vou gritar, quem sabe olham para mim. Então a política começou, isso em 2018, foi muito profundo esse movimento que Bolsonaro fez, de fazer quase que uma provocação com o eleitor. Assim, já que eles não querem ouvir um candidato da moderação, do bom senso, quem sabe para derrotar a esquerda, eles tenham que ouvir alguém mais estridente, mais barulhento. Sim. E aí ele foi pro barulho, ele foi para aquele movimento que ele fez, que foi muito organizado pelo filho, né, pelo Carlos Bolsonaro, de registrar as chegadas dele nos aeroportos, que aí aquela multidão, às vezes eram 3 ou 4 pessoas que botavam ele no colo, ele fazia um vídeo, um corte, para uma multidão lá no aeroporto e tal. E aí ele vinha, fazia um discurso duro contra o PT, contra a esquerda e tal. Esse barulho, ele tomou conta do debate público, né? E aí os candidatos que eram mais ponderados, mais do bom senso, ficaram, assim, a ver navios. O eleitor queria barulho. Tem outra expressão também que a gente usa... Mas ele ganhou essa eleição, o Exato. Bolsonaro, fazendo isso. Fazendo Por barulho. que outra parte também não fez na mesma magnitude e também conseguiu ter um grande Não, mas êxito assim, com o problema é que, veja, não é da característica... Quando eu brinco assim, o candidato tem que ser, no ambiente digital, uma reprodução mais ou menos sincera do que ele é no analógico. Tá. Você criar um personagem digital que não dialoga com o que você é no dia a dia é um perigo, porque depois a máscara vai cair. Sim. Em algum momento. E o Bolsonaro, você pode fazer várias ressalvas a ele em diversos campos, mas ele sempre foi aquilo. Esse sincericídio do Bolsonaro, ele ajudou a vencer e depois ajudou a perder em 2022. Sim, concordo. Se ele tivesse feito uma série de recuos ali, ele teria vencido aquela eleição, muito possivelmente. Então, voltando ao que você disse, quando a política percebe que o algoritmo está pautando o debate público, o algoritmo das plataformas, o algoritmo no sentimento da classe política, dos eleitores, é muito mais tentador você ir para o embate, para o ataque. Então, veja que isso alimenta essa ideia de que tem um contra o outro, tem um Lula contra o Bolsonaro. E aí fica o candidato lá da terceira via tentando falar, vamos ter um programa de governo, vamos falar sobre ajuste fiscal, sobre reformas, né? Vamos falar sobre o que interfere na vida do cidadão. E ele fala, cara, não quero. Tem uma expressão que a gente usa sempre na política, que é assim, quando você tem... Não sei se você vai lembrar disso, porque você é muito jovem, mas teve uma edição do Rock in Rio que o Carlinhos Brown foi escalado para tocar num dia que só tinha heavy metal. Tá. Então o Carlinhos Brown entra no Rock in Rio, naquele palco ainda na cidade do rock, e ele é alvejado por latas, garrafas, vaias, um negócio é chocante. Essa imagem depois, quem não tiver visto, veja no YouTube. Porque é um pouco isso que acontece. Quando o eleitor quer rock and roll, você não pode dar axé music para ele. E o algoritmo está empurrando as pessoas para uma música mais pesada, mais um pancadão. Então não vai oferecer uma sinfonia. Sim. Se o candidato de terceira via chega lá e começa, ensaia um Tchaikovsky lá, ele vai ser apedrejado, possivelmente. E é isso que eu tenho percebido na política, não só nas eleições presidenciais, mas o eleitor está querendo mais barulho, porque talvez ele esteja participando mais do processo político, e aí eu acho que é um aspecto positivo, porque ele participa mais. Essa participação também está muito mais motivada
pelos sentimentos mais primitivos que ele tem em relação ao candidato, do que por um dever cívico de participar do debate público. Sim. Né? Ele está muito ali, hoje, mais preocupado com impedir que as pessoas que ele odeia estejam sentadas no poder, do que em formular, não, eu quero aqui um candidato que vai defender minha pauta, minha agenda. Não precisa, desde que o cara que eu odeio não esteja sentado lá, porque eu acordo todo dia pensando que eu sou governado por esse cara. Isso é muito forte, né? A gente ouve muito isso do brasileiro comum, né? Fala, cara, eu não entendo muito de política, só não quero que fulano esteja na cadeira. Sim. Eu não quero que esse ciclano esteja lá. Isso me parece que é algo cíclico, assim, você volta no mesmo lugar, né? Fala, puxa, daqui a alguns anos, e aí você me pergunta, quando isso pode diminuir? Tem alguns cálculos que nós podemos fazer. Quando você tem dois personagens que são uma taxa de conhecimento muito alta, Lula e Bolsonaro, enquanto eles estiverem no jogo político, vai ser isso aí. A hora que o Lula se retirar, a hora que o Jair Bolsonaro se retirar, por mais que ele tenha uma sucessão na família, não é mais o Jair, não é mais o Lula. Nessa eleição, o Jair vai estar, entre aspas, presente, porque ele está inelegível. Então, o cara já fala assim, não, o Jair só não está disputando a eleição com o Lula, só não é a revanche de 22, porque ele está inelegível. Se ele tivesse elegível, ele seria ele. Então, ele botou o filho, mas é quase que uma simbiose de candidatura da família Bolsonaro. Sim. A partir de 2030, vai ser difícil dizer isso, porque já é um pouco tem um pós, né? Eu ia chegar nisso. Porque eu vejo nessa conjuntura aqui, o Lula, ele tem 80 anos. Um eventual governo Lula 4, ele termina com 84 anos. Apesar do debate público, né, a gente falar que talvez as pessoas tomem decisões por taxa de conhecimento na hora do vamos ver, é importante, tanto que na última eleição, como você bem falou, tinha 8 pontos ali, em termos de plano de governo, o Lula, eu acho que ele tem uma dificuldade muito maior em emplacar um sucessor dele mesmo. Então, imaginar o Andrade, o Haddad ali, para disputar uma eleição presidencial. E do outro lado, você tem o Jair Bolsonaro, que já fez uma sucessão compulsória, sim, vamos dizer assim. Exatamente. Do filho dele, que tem o mesmo sobrenome. O Lula não pode fazer isso com o filho dele por questões óbvias. Nem é o momento adequado para isso, cá para nós. Né? Adequado para isso. E o Flávio já é um nome na política. Sim. Quando o Lula não estiver mais aqui, seja ele ganhando, perdendo, enfim, esse sucessor dele, ou seja, eu vejo a esquerda, lembrando que eu não sou analista político, tá bom? Com uma posição muito mais fragilizada à esquerda do que a direita. Ali. Sim, como é que você vê essa situação para os anos a seguir? Nem tanto para essa eleição, talvez para daqui na outra eleição. Está correto nessa sua avaliação, você não é analista, mas já pode se candidatar, porque isso já aconteceu em 22, vamos olhar em 22, o Lula teve que fazer uma aliança com um ex-adversário do partido que era o principal adversário do PT, que era o PSDB, para ter chance de vencer a eleição, venceu por um ponto, que foi o Geraldo Alckmin, que é vice dele. De mestre. Então isso já mostra que a esquerda, enquanto formação de lideranças, está falando cada vez com uma minoria. E aí tem uma discussão longa acadêmica sobre os motivos, tá? A esquerda está um pouco mais distante da sua base tradicional, dos trabalhadores tradicionais ali, que foi a origem desse movimento sindical, do ABC, das fábricas, das greves e tal. Teve uma mudança na natureza do trabalho, né? As pessoas hoje, o presidente Lula ainda alimenta essa ideia de que o principal indicador é a carteira de trabalho, é o CLT, né? E tem uma parcela importante dos cidadãos, dos trabalhadores, que não querem mais sequer ser seletistas, que preferem trabalhar de forma independente, autônoma, empreender. O governo detesta que se use essa expressão empreendedorismo para alguém, por exemplo, que trabalha com aplicativo, mas eles se consideram empreendedores, porque eles dizem assim, eu não tenho patrão. Eu trabalho quando eu quero, e eu sei que eu vou receber mais ou menos dependendo do meu esforço. Tem esse diagnóstico. Então essa migração que houve da base social da esquerda para um trabalhador, principalmente nos grandes centros, menos dependente de programas sociais, de bolsas, nos grandes centros, tá? No interior do Brasil isso é muito forte ainda, mas as grandes metrópoles, a gente percebe uma mudança de ambições, de aspirações dessa base social que era do PT, e a esquerda não consegue dialogar com esse novo perfil de eleitor que foi lá no passado
aderente aos programas sociais do PT. Tem uma discussão acadêmica longa sobre isso, mas em grandes linhas seria mais ou menos esse movimento. E como o presidente Lula ele teve oportunidade para formar novas lideranças, ele nunca foi muito simpático à ideia de passar o bastão do campo da esquerda, né? Se a gente voltar em 2018, por exemplo, teve um movimento muito forte naquela ocasião para que o Ciro Gomes fosse o candidato do Lula. Ele teria muito mais chance de enfrentar Bolsonaro do que Haddad. Isso era mais ou menos consenso entre os analistas políticos. E o Lula preferiu perder com o Haddad do que tentar vencer com o Ciro, porque seria passar o bastão do campo da esquerda. Seria escolher um novo líder que não era do PT para conduzir o campo da esquerda aí um pouco distante do modelo que o Lula defendia. Perfeito. Então, pessoalmente, Lula nunca foi muito afeito a formar novas lideranças. O Haddad, ele meio que se viabiliza com um pouco ali do seu mérito, do seu esforço. Ele é muito obediente ao presidente Lula, tanto que está vindo para uma eleição para o governo de São Paulo agora contra um pouco a sua vontade. Inicialmente, ele não queria disputar a eleição. Falou publicamente isso, então não é segredo, né? Ele preferia coordenar a campanha do presidente Lula, veio para uma eleição em São Paulo porque o presidente Lula acha importante que o PT tenha um candidato mais competitivo aqui, mesmo que não vá vencer a eleição, não seja o favorito, que possa ter uma boa performance no principal colégio eleitoral do país, mas o Haddad está esperando alguma coisa em troca, né? Então, se Lula for reeleito, o Haddad certamente já vai ser de largada o sucessor natural. Isso é uma expectativa que ele tem e que eu acho que o próprio grupo político de Lula hoje acalenta. Mas você disse, de fato, o Haddad vai precisar, se for o sucessor de Lula nesse campo, ele vai precisar sempre trabalhar para expandir o campo da esquerda, para expandir em direção ao centro. E nesse aspecto, o figurino do Haddad ajuda, porque ele é considerado o mais tucano entre os petistas, né? Ele é um acadêmico, então não é à toa que ele desempenha bem aqui na Grande São Paulo, foi bem até em 2022. Sim. Então, você percebe que é um perfil muito diferente daquele perfil lulista mais raiz. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, sim, o campo da esquerda tem mais dificuldade em formar liderança, em dialogar com a sociedade civil, né, com aquela maioria, um processo eleitoral, um processo democrático que exige maioria simples para uma vitória numa eleição majoritária. Então você pode... eu sou do tempo que os candidatos ainda venciam sem ter maioria, não tinha segundo turno, né, quando eu comecei a cobrir política. Então era comum você ver, por exemplo, o caso em São Paulo da Luísa Erundina vencer a eleição sem ter maioria. Foi muito difícil, porque ela não tinha maioria, ela teve menos de 1/3 dos votos, né, e foi eleita prefeita porque tinha muitos candidatos. Ela não tinha maioria na Câmara, não tinha governabilidade. Então, quando se instituiu o segundo turno para todas as eleições, você exigiu que esse candidato que sentou numa cadeira executiva, ele tem pelo menos 50 mais 1 dos votos. Então, no segundo turno, pelo menos ele obrigou que o cidadão fizesse uma opção, né, entre dois nomes, e ele teve 51, né, 50,1 pelo menos. Então ele tem tem mais legitimidade para exercer seu mandato. Depois que esse modelo entrou em vigor, então assim, a esquerda precisa entender que ela precisa de 50 mais 1 para governar. Não basta falar só com as minorias, com esse 1/3, que hoje é lulista, que hoje é mais da esquerda e tal. Então o desafio que eu vejo, sucessão para o campo de Lula, é construir uma agenda do campo da esquerda que dialogue mais com o centro, que é algo que é difícil para aqueles esquerdistas, para a esquerda mais raiz. Sim. O Lula apanha muito porque ele botou o Alckmin de... Até hoje, as pessoas falam, como é que ele coloca o Geraldo Alckmin de vice? Um cara que a vida inteira acusou o Lula, criticou, combateu, questionou, foi inimigo, ganhou eleições do PT em São Paulo várias vezes porque era anti-PT, enfim, usava adjetivos não muito nobres em direção a todos os petistas. Esse cara virou vice, pode virar vice de novo. Como assim? Traiu a sua base. Tem gente que fala isso até hoje. Sim. Então é difícil para essa esquerda mais raiz, mais ideológica, aceitar que o movimento, para que esse grupo tenha chances de competir eleitoralmente, seja em direção ao centro. Prova disso é que o próprio governo Lula, vamos fazer, estou me alongando na resposta, mas acho que é importante posicionar isso aqui. Isso aí. O governo Lula 3, como é que foi o governo Lula 1 e 2? Foi um governo construído com a clareza de diagnóstico no Palácio do Planalto que era preciso governar com o centro. Por uma razão simples, nós vivemos um presidencialismo de coalizão em que se o governo não tiver votos no Congresso, ele não consegue implementar a sua agenda.
o Lula tinha clareza disso. Quando ele tinha um ministro da Casa Civil, que era na época o Zé Dirceu, que tinha esse diagnóstico consolidado e falou assim: presidente, eu vou montar a sua aliança para você governar. Então ele foi lá e trouxe os partidos de centro e de direita para a base governista. Ele distribuiu ministérios entre os partidos de direita, ele dividiu o poder com a centro-direita para conseguir governar os 2 primeiros mandatos. E terminou o seu segundo mandato com quase 90% de aprovação. Então, assim, a receita deu certo, com todos os percalços. Que foi o Lula 3. O presidente foi eleito com 1 ponto de diferença, praticamente, um pouco mais de 1 milhão de votos de diferença, um congresso de direita. O que se esperava? Que o presidente Lula fosse fazer uma composição com o Congresso para governar. O que ele fez no governo, na primeira gestão e na segunda gestão. O que nós vimos no governo Lula 3 foi o contrário. O presidente optou por governar sem maioria. Ele termina o seu mandato, nós estamos agora na reta final do seu 3º mandato. O governo Lula tem, se tiver 200 votos numa Câmara de 513, é muito. Votos para chamar de lulistas mesmo. Ele consegue ter maioria quando ele compõe com os partidos de centro, em situações muito específicas, mas ele não tem uma base para chamar de sua com 350 votos, como é o ideal para qualquer presidente depois da redemocratização do Brasil. Está muito distante desses 350 votos. E ele fez poucos gestos em direção a esse centro mais pragmático, esses partidos de direita que no passado ajudaram Lula a governar. É bom dizer que José Alencar, que foi vice de Lula, era do PL, de Valdemar da Costa Neto, que hoje é o partido de Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro. Mas a gente pode falar que o Lula não conseguiu ter governabilidade nesse governo. Eu consigo ver ele emplacando e implementando algumas coisas no Congresso importantes, principalmente a parte de tributos. Você avançou bastante com relação a esse ponto. Eu vejo o seguinte: tudo que foi matéria de natureza mais populista, ele conseguiu emplacar, porque o Congresso foi vencido. Mas não eram pautas naturais desse Congresso, né? O governo usa muito a sua pressão, que tem principalmente a sua comunicação digital, as suas bases sociais, para pressionar o Congresso. No caso, por exemplo, do imposto de renda, que foi o caso do ano passado, do aumento da isenção. Foi uma decisão que o Congresso tomou sob pressão. Sob pressão que o governo diz assim: o Congresso defende o interesse dos ricos e nós defendemos o interesse dos pobres. E jogou toda aquela caixa de ressonância para cima do Arthur Lira, que na época era o relator do PL, e o Arthur Lira teve que desengavetar o relatório dele em 2 semanas, de acordo com o que o Haddad, que era o ministro da Fazenda, queria. Então, essa caixa de ressonância que foi usada num momento específico. Agora, o governo teve aprovação de temas importantes nessa gestão? Teve. O arcabouço fiscal, foi aprovado no primeiro ano. A reforma tributária não era uma reforma tributária do governo, o governo acabou abraçando alguns pontos, mas era uma reforma tributária que foi construída lá atrás na gestão do Rodrigo Maia, enquanto presidente da Câmara. Era uma PEC que foi construída lá, né, há mais de 6 anos. Ela estava muito madura. O governo, quando percebeu que ia aprovar, abraçou a causa e transformou aquele tema numa vitória do Executivo. Mas não foi a vitória do Congresso, construiu aquela reforma tributária. Mas a gente foi olhar quais as outras grandes pautas do Executivo que passaram. Uma por ano, né, assim, com uma convergência que ele consegue construir. Agora tem uma discussão sobre o fim da jornada de trabalho 6x1, que é também a mesma dinâmica. O governo usa toda a sua base social para pressionar o Congresso, para dizer: o Congresso de patrões está contra os trabalhadores. Aí o parlamentar vai lá, na hora que tem que votar no plenário, ele está sendo escrutinado pela rede social, ele vai lá e aperta sim. Depois ele fala: puxa, eu não estudei muito bem esse projeto, mas enfim, a pressão vem de fora, né? Mas não é um governo que tenha uma base governista no Congresso sólida, não tem. Ele tem que ficar fazendo acordos o tempo inteiro com uma outra liderança para conseguir os 300 e poucos votos que ele precisa para aprovar uma medida na Câmara. No Senado tem um pouco mais de votos, mas mesmo assim não é aquele rolo compressor, aquele trator tradicional que todo governo acaba sendo por natureza. É quase que um campo gravitacional. Ele vai atraindo os parlamentares, os senadores, os deputados para o projeto de poder, né? Nós não vimos nesse governo Lula, nessa terceira gestão do presidente Lula, a mesma desenvoltura na articulação política, que é muito importante. A gente teve personagens na articulação política muito inábeis para formar essa maioria. Não vimos o interesse do governo em fazer concessões, muitas concessões para a classe política, né? E aí tem uma questão que é importante a gente trazer, que a natureza o controle do orçamento público, ele mudou muito.
das primeiras gestões de Lula para essa. O orçamento público, tem um ministro do governo anterior do presidente Lula que me disse o seguinte: na primeira gestão do presidente Lula, a gente chamava os deputados e senadores aqui, era quase que aquele professor que pega abre lá nem se usa mais isso, mas o boletim, né, com as notas, né, e ele chega e faz um questionamento: olha, é muito bonito que você tirou 7, né, você tirou 3, pedir as coisas para mim aqui com essa nota, não vai pedir para outra. O parlamentar via para o Palácio pedir recursos, né, emendas e tal, e ele tirava da gaveta quase que ele tirava uma planilha para dizer: você votou com a gente? Quantas vezes? Só votou contra? Vai pedir lá na oposição. Aqui não tem. É quase que uma chamada oral ali, que ele fazia com os parlamentares, porque o orçamento tinha um espaço discricionário para o executivo muito grande. Depois que o Eduardo Cunha aprovou as emendas impositivas, o governo tem que executar as emendas, obrigatoriamente. Então, se o cara votou no governo, votou contra o governo, o máximo que o governo consegue fazer é decidir o tempo da liberação das emendas, mas elas terão que ser pagas em algum momento. Então, você tirou sabe esse poder de você pressionar o cara para votar junto com você, para ter você conseguir governar de uma outra maneira. E o Lula nunca aceitou esse modelo, ele sempre falou: não aceito essa condição de semi-presidente, eu não aceito essa posição, eu fui eleito para tocar o orçamento, eu não aceito que o Congresso assuma esse papel. Começou assim, seria um discurso onipresente nas falas de bastidor ali do atual governo, e ele termina o mandato achando isso, assim: olha, eu terminei, a gente brinca em Brasília que tem o presidencialismo de coalizão, que é meio que quase uma obrigatoriedade no nosso regime constitucional vigente, e tem o presidencialismo de colisão. Que foi o que o presidente preferiu o embate. Sim. Ele prefere vencer as suas pautas com base na pressão e na briga política. Então, o Hugo Mota não quis pautar tal tema, eu vou lá e chamo o Hugo Mota de defensor dos banqueiros. Aí o Hugo Mota, em 2 semanas, ele é massacrado na rede social e fala: cara, preciso limpar minha barra com o meu eleitor. Aí ele vai lá e cede. Essa foi a mecânica que foi utilizada. Você percebe que é muito diferente daquela formação de uma ampla coalizão de governabilidade que o Lula fez no passado. Né? Então isso mostra também assim, a incapacidade que o campo da esquerda tem hoje de formar as maiorias orgânicas com o apoio do sistema político, que dialoga com o que você colocou. Quer dizer, você olhando assim de fora, a impressão é que não tem um caminho natural muito promissor para as candidaturas de esquerda. Sim. Não é só porque a direita está mais organizada, nós temos também que levar isso em consideração. Né, Walter? Assim, durante muito tempo, e assim, tem explicações sociológicas. Né? Depois de uma ditadura, tem uma dificuldade das pessoas se assumirem de direita, porque parece que o cara que é de direita defendia um regime de exceção. Sabe, eu cresci no final da ditadura, então eu convivi com esse movimento de abertura democrática, então eu percebi a dificuldade que eram das pessoas dizer assim: não, meus valores são de direita. Mas aí você era confundido com alguém que defendia um regime ditatorial. Sim. Com o amadurecimento da nossa democracia, a direita começou a se posicionar de uma forma mais livre. Meus valores são de direita, isso não significa que eu defenda um golpe de Estado, nem um regime de ditadura, mas eu defendo valores conservadores, liberais na economia, tal. A gente ouviu muito tempo isso, né? Conservador nos costumes, liberal na economia. Parece que era um pecado você dizer isso em público. O que nós temos hoje é que a direita hoje, pelo contrário, não só ela não está mais escondida. As pessoas estão se colocando no debate na internet. público. A gente tem lá o fenômeno do... Caramba, me falha de Minas Gerais, qual que é o nome dele? O Nicolas Ferreira. O Nicolas. Pô, que é um grande comunicador digital, talvez os maiores do país. Né? Ele fala de uma propriedade muito boa, assim como também o Lula fala, com uma propriedade muito boa. E essas pessoas vão formando outros fiéis que falam: eu sigo esse cara, eu gosto do que ele está falando, eu tô com os valores dessa pessoa. E apesar da gente... ter falado que talvez o debate público não necessariamente antes da eleição vai vencer, até porque as pessoas às vezes entram para ver o debate na televisão ali, pega um amendoim, sei lá, uma cervejinha, vai olhar para falar: olha, eu falei aquilo, vamos ver como ele vai receber. Fica mais... É meio torcida, entretenimento, eu diria. Entretenimento mais do que, entendi, eu acho que realmente faz sentido, acho que eu vou votar nesse candidato em detrimento do outro. É mais uma torcida. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa falar, debate público. Nesse ano, já que a gente tem uma eleição aqui daqui a 6 meses,
O que você imagina que vão ser as pautas principais ali que os candidatos vão colocar na mesa para ou ferir o outro ou para falar, olha, enfim, o que você imagina? Boa pergunta, porque quando você tem uma reeleição, então tem um candidato aí, o presidente Lula, que vai disputar a reeleição, muito possivelmente. Qual que é a primeira pergunta que tem que ser respondida? Esse candidato merece mais 4 anos de governo? As coisas estão bem, relativamente bem, para continuar mais 4 anos? Em condições normais de temperatura e pressão, Sim. essa seria a pergunta a ser respondida. Perfeito. Por que eu acho que não vai ser suficiente só essa resposta sobre a continuidade ou a troca? Porque a formação da percepção do eleitor hoje está muito impactada pelas suas convicções. O eleitor está se sentindo, ele tem um senso de pertencimento nessas agendas de valores e de costumes. Então, assim, não basta se o país está, se o emprego está quase pleno, como diz o governo, com os números do CAGED, se a inflação está relativamente sob controle, se o Brasil cresceu 2% num cenário de recessão global, poucos países crescendo, né, nesse patamar, pelo menos os países desenvolvidos, se a capacidade de compra, o consumo das famílias está realmente estabilizado, não tem uma grande crise econômica. Tem problemas econômicos, tem. E acho que tem alguns contratados que são, acho que mais sérios, os que vêm por aí. Mas 2026, você não tem um cenário de grande recessão, de grande crise econômica. Não tá dado isso. Normalmente seria um fator muito favorável à continuidade. Fala assim, cara, você está razoável, eu não vou mexer nisso não, porque vai que piore, né? A percepção do brasileiro é muito no sentido assim, putz, deixa como tá, arriscado mudar e tal. Não, eu acho que não será sobre isso essa eleição. E o governo se ressente muito, você ouve muito no Planalto, essa coisa. Como é que está dando? Olha os indicadores, olha os números, o cara aí se estende na mesa uma série de números bonitos e tal. Como é que isso, o eleitor não atribui isso a mim, ao presidente Lula, que estou aqui, sou responsável, em tese, por esses números, né? Porque os eleitores, eles estão hoje pautados por esse sentimento de que eu preciso pertencer a determinada categoria, né, dessa discussão sobre em quem eu voto. Não é só uma decisão pragmática de decisão se o país tem que continuar do jeito que está ou piorar. Eu tenho que votar em alguém que se pareça minimamente, convirja com as minhas crenças. Sim. Então, nesse capítulo das crenças, dos valores, é um capítulo desafiador para o presidente Lula. Porque eu acho que ele tem esse bloco de 30% do eleitorado. Desafiador, mas no sentido dele difícil, ter restrição, dele de avançar nesse difícil tema? avançar, porque ele consegue rapidamente reunir esses 30, esse um terço, um pouquinho mais, talvez ali, que concorda com ele. Mas no outro campo, dos que discordam dele, você tem temas, uma profusão de temas com os quais o presidente não consegue dialogar com muita facilidade. Vamos falar assim, crenças religiosas, por exemplo. O eleitorado evangélico hoje é muito importante em eleições, muito importante. O presidente Lula já tentou várias vezes se aproximar do eleitorado evangélico. E tem uma barreira ali, quase que é difícil para a esquerda raiz, tradicional, aceitar que ele tem que dialogar com o eleitor conservador de costumes, o cara que não aceita alguns valores que a esquerda progressista defende. Uhum. Então você tem uma espécie de uma barreira ali, ele chega próximo, ele flerta com o eleitorado evangélico na hora de fazer um movimento que ele vai conquistar votos, o cara fala, mas tem aí questões como aborto, descriminalização das drogas, são barreiras quase intransponíveis. Mas ele quer fazer isso, porque teve o carnaval desse ano, ele foi desfilar no carnaval desse ano, e tinham conotações claramente ofendendo o público conservador. Minimamente, ele não é nenhum inexperiente, porque a gente está falando talvez dos maiores políticos do Brasil, né? Goste ou não. Poxa, ele não sabia disso? Foi um erro retumbante, né? Será que foi um erro? Eu queria eu acho que assim, ele não tinha percepção de quanto isso seria nocivo para esse público, porque o Lula é um cara muito instintivo, ele tem um instinto político muito aguçado. E ele tem feito muitos movimentos para conquistar o público evangélico. Muitos, assim, eu acompanho o governo de perto desde o dia 1 desse terceiro mandato. Tudo que ele fez, ele se movimentou nesse sentido. Teve um dia, às vezes o Brasil, as coisas passam com uma velocidade absurda, a dinâmica política ela é tão, assim, atropela os fatos, né? A gente vai esquecendo. No ano passado,
teve um momento em que o presidente Lula resolveu indicar para o Supremo Tribunal Federal o seu advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico. Nesse momento em que ele decidiu indicar o Jorge Messias, houve uma solenidade do Palácio do Planalto, que um pastor aqui da Assembleia de Deus, importante aqui de São Paulo, muito importante, uma das denominações mais numerosas da Assembleia de Deus, ele foi até o Palácio do Planalto. Ele que é historicamente um apoiador da direita, inclusive já fez atos políticos agora recentes com o Flávio Bolsonaro. Ele foi ao Palácio do Planalto e fez uma oração com o presidente Lula, uma prece ali, para subscrever para apoiar, para endossar o nome do Jorge Messias ao Supremo. Aquele dia, eu estava até em Brasília por coincidência, e eu falei, cara, isso é muito importante, esse é um dia importante, porque se o presidente Lula conseguir fazer desse limão uma limonada, ele está indicando para o Supremo mais um evangélico, né, mais um jurista evangélico. Ele está trazendo para o Palácio do Planalto um pastor importante de uma denominação da Assembleia de Deus, que é muito vocal, que é muito orgânica, tem muitos seguidores e tem um diálogo histórico com os conservadores do país. Se ele expandir esse movimento e continuar nessa direção, ele praticamente vai interditando aquela discussão de que evangélicos votam em Bolsonaro. Ele vai ocupar um espaço ali, né? O que acontece na sequência? Ele enfrenta obstáculos políticos no Congresso para a indicação do Jorge Messias, essa energia vai se dissipando, ele volta um pouco sequestrado, entre aspas, por aquela agenda mais identitária do Palácio do Planalto, e aí, de novo, ele se vê no dilema de começar agora se aproximando da campanha eleitoral, ele tem que, de novo, fazer vários gestos para os evangélicos, depois que aconteceu no Carnaval, para recuperar. Mas tudo isso porque você perguntou sobre os valores que vão estar presentes na campanha. Sim. Então, eu diria para você, mas para resumir a resposta, tentar ser mais objetivo. Acho que o aspecto econômico sempre é importante, mas eu acho que ele hoje não é tão decisivo quanto já foi no passado. Temas que vão estar no jogo, vão estar no centro do debate eleitoral. Segurança pública. Eu acho que é muito mais do que segurança pública. Eu acho que é um debate sobre ordem pública, que tem uma sutil diferença entre o que é segurança pública e a ordem pública. A ordem pública envolve um arsenal de assuntos, de temas, que perpassam a segurança, mas acho que é um pouco além. É o sentimento de que existe um avanço do crime organizado e que ele está capturando o sistema, até o sistema político em alguns lugares, a ponto de superar as questões de polícia. Não é só polícia, é você discutir uma legislação mais dura contra o crime. Então, a segurança pública está muito associada à ideia de que tem mais polícia contra o bandido, né? Eu acho que é muito binária essa discussão. A ordem pública é um pouco mais que isso. É uma reforma legislativa que precisa haver para que os criminosos presos se mantenham presos, ou para que exista um combate na gênese, por exemplo, ao que financia o crime organizado. Perfeito. Então, a ordem pública é um pouco maior do que segurança pública. Esse tema vai estar presente, é um tema que o governo tem dificuldade de É um tema que a direita abordar. navega melhor, eu imagino. Navega melhor. O presidente Lula tentou várias vezes se apoderar desse discurso da segurança, não consegue porque não é natural. O campo da esquerda, a esquerda historicamente tem restrições a esse discurso de polícia contra bandido. E para o cidadão é muito binário isso. Fala, pô, para ter mais segurança eu preciso que a polícia enfrente o bandido. Sim. Se eu tenho alguém que defende o bandido, ou que acha que o bandido não é bem assim, essa história dos direitos humanos, que é sempre um tabu para o campo da esquerda avançar, e você tem um grupo ali que é muito vocal nessa pauta, mas que não tem dificuldade de se comunicar e de explicar à população o que é a defesa dos direitos humanos, quais são os limites, né? Qual é o limite ali dos direitos, né, e dos deveres. A direita não tem muita vergonha de tratar disso. A direita só a favor de botar a rota na rua. O policial tem que enfrentar o bandido, não tem que assistir o bandido. Né? A direita consegue se posicionar melhor e o governo não consegue entrar nesse debate, porque se o presidente Lula for defender o que ele historicamente defendeu, ele vai afastar o eleitor, vai dizer, puxa, esse cara aí tá meio, sabe o discurso de que relativizar o crime. Sim. E teve vários momentos que o Lula até caiu em pegadinhas, né, de discursos públicos, traficante é vítima. Quando ele se perde um pouco no discurso, ele acaba fornecendo muito material para a oposição. Então, nesse assunto da segurança, eu diria que é um dos mais sensíveis para o governo e vai estar presente porque as capitais estão operando no regime do medo. Você imagina, Fábio, acho que, eu não sei se você já viveu uma eleição onde
a geopolítica, no que eu estou falando agora mais dos Estados Unidos mesmo, tá? Então, a gente tem um presidente dos Estados Unidos, onde claramente ele talvez dê uma importância maior para o Brasil, eu não sei o que está acontecendo, mas principalmente, assim, olha, gente, crime organizado, né? A gente tem crime organizado e eu preciso que vocês relatem se, né, terrorismo, não é terrorismo, é terrorismo. O meu ponto é o seguinte, eu vou chegar direto, o quanto que um presidente norte-americano, Trump, ele consegue ter um poder em termos de votos mesmo, nessa eleição. O quanto que o Trump, com as pautas que ele pode colocar, falando, olha, crime organizado, problema da esquerda, logo vocês não querem isso, não votem nesse candidato. Quanto que isso interfere? Esse é um excelente ponto porque não há uma resposta simples, tá? Primeiro porque você matou a charada ali. Nunca antes nesse país, para usar uma expressão do presidente Lula, houve uma eleição em que fatores geopolíticos tivessem tanta influência como essa que nós vamos viver agora. Assim, nós estamos discutindo hoje, aqui, esse alinhamento ao Trump e à lógica trumpista. E o Bolsonaro falando isso aqui. Exato. Já virou tema da campanha. Já virou, assim, nós tivemos 7 de setembro, bandeira dos Estados Unidos na Paulista, né? Porque naquele momento do tarifaço a direita, acho que caiu nessa pegadinha, nessa armadilha de repente defender um outro país. Uhum. Não era bem isso, mas pareceu desse jeito, e importa muito mais o que parece do que é, né? Por que a sua pergunta era importante? Porque eu acho que tem um grande risco, tá, de muita gente achar que é isso mesmo, que um apoio de Trump, por exemplo, a Flávio Bolsonaro pode ser importante para a direita, e isso ser uma grande armadilha. Eu acho que o que aconteceu ano passado foi muito pedagógico. Quando teve o tarifaço, e os governadores de direita, o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro ali, quase que tomaram a posição de defender o Trump tem razão, não vou entrar aqui no mérito e tal, foi o melhor momento do Lula nos últimos anos. O Lula cresceu a aprovação dele cresceu muito com aquela campanha do Brasil soberano, e foi até o final do ano, até que eles fizeram as pazes. Quando eles fez as pazes, acho que o Lula botou cair de novo, foi ruim pro Lula. Então, assim, tudo que eu acho que o governo Lula hoje, nesse momento em que ele está um cenário difícil, a eleição apertada, ele ainda tem os instrumentos para ficar competitivo, ficar forte nessa eleição, mas tudo que ele gostaria de ganhar de presente hoje é algo parecido. Assim, um alinhamento da direita com o Trump, e ele dizer assim, tá vendo, vocês querem votar no Trump? Esse cara que está fazendo a guerra no Irã, que está gerando inflação aqui e tal, facilita muito a sinapse para o eleitor. Então eu acho que se a direita, e pelo que eu tenho de informação, os candidatos, o próprio Flávio e os seus assessores já têm esse diagnóstico posto de que muito cuidado no alinhamento com o Trump. Esse é um ponto. Então acho que dificilmente vai ter essa proatividade de buscar apoio de Trump numa eleição polarizada como a gente vai ter aqui. Mas tem um componente fundamental. O presidente Lula, no Palácio do Planalto, tem um diagnóstico também muito consolidado de que uma preocupação de que exista uma influência externa nos algoritmos em favor da direita. Assim, as Big Techs, você já viu isso em vários lugares, né? As Big Techs querem que a direita vença a eleição, elas vão instruir ali o algoritmo para ajudar o candidato da oposição. Esse é um receio, uma preocupação, diria, onipresente no Palácio do Planalto. Então, o presidente Lula, quando ele faz esse balé com o Trump, que ele critica, daqui a pouco ele diz que foi amor à primeira vista, teve uma química excelente e tal, é porque ele não pode ele não pode virar um trumpista, por óbvio, até porque não é da natureza do campo político dele, mas ele navega num ambiente que comprar uma briga com o Trump talvez seja ruim. Não só para esse aspecto da relação com ruim para a gente, né? De forma geral, mas estou falando do cálculo dele, que é um cálculo muito de reeleição, né? Porque para nós agora ele está pensando na reeleição dele. E tem um segundo tema, que eu acho que ainda é tabu, mas que está presente no Palácio do Planalto, que é o seguinte: uma eleição muito apertada, que é o provável que aconteça, dependendo de como foi a escalada das iniciativas, tanto no campo comercial como no campo militar, do governo norte-americano até setembro, até outubro, o presidente Trump pode ser que ele tenha, vamos olhar aqui na região, né? As últimas eleições na América do Sul têm sido favoráveis à direita. Venceu no Equador, venceu na Bolívia, venceu na Argentina, tem uma eleição importante agora na Colômbia, no mês de maio,
muito rachado também o país, não é uma eleição fácil para o atual presidente Gustavo Petro, que é de esquerda. Você pode ter lá, também tem o Abelardo de la Espriella, que é entre aspas, um Milei, que está se apresentando como candidato lá, que tem alguma chance, uma eleição apertada, mas já tivemos a operação de captura do Maduro, né? Então, quando o presidente Trump vai chegar lá em outubro, vamos chegar lá, dia 3 de outubro, véspera do primeiro turno, ele vai olhar para o hemisfério sul e falar assim, puxa, o único que está flertando aqui mais com o meu inimigo, né, com China, com o mundo que não seja um mundo nessa lógica hemisférica do Trump, é o presidente Lula. Eu posso ter criado uma boa relação com ele, mas, cara, a tentação de trocar e botar um aliado, né, isso passa pela cabeça do presidente Lula. Então ele sabe que ele tem que tomar muito cuidado no seu embate com o presidente americano, porque vamos imaginar, tem um cenário que já foi dito por um assessor do presidente em algum momento aí, numa conversa de bastidor, que é assim, puxa, se uma eleição de 51, 49, já pensou numa hipótese, acho que é muito ainda, não está no radar, tá? Mas pode entrar no radar, do governo americano não reconhecer o resultado da eleição no Brasil? Nossa, será que chega nesse ponto? Eu acho improvável hoje, mas dá para descartar? O presidente Trump é muito imprevisível. Né? E isso seria muito difícil para você iniciar um quarto mandato sob esse nível de desconfiança. Então, eu acho que a margem para a navegação do presidente Lula nesse ambiente trumpista está estreita. Ele, de fato, precisa tomar cuidado para não aderir às pautas trumpistas, porque isso atrapalha a base social dele, mas ele não pode virar um antagonista natural ao presidente Trump. Eu acho que ele conseguiu, até agora, se escapar bem dessa... Muro, exatamente. Só que aí ele tenta, em alguns momentos eu percebo que tenta empurrar o Trump para o colo do bolsonarismo. E eu acho que se o bolsonarismo tiver um pouquinho de bom senso, é difícil cobrar às vezes ali bom senso, mas seria uma armadilha perigosíssima você abraçar um lado nessa disputa, porque, de novo, aí o brasileiro, nesse discurso de soberania, independente do viés ideológico, é difícil você dizer, poxa, ainda mais numa situação conturbada como está sendo o governo Trump, não é um governo simples lá, está perdendo popularidade, tem eleições de meio termo esse ano, a gente não sabe como é que vai ser a performance dos republicanos e tal, tem guerra, tem conflito, tem consequências das medidas que o Trump tem tomado. Não sei se seria muito simpático, sobretudo para aquele eleitor que vai decidir a eleição, aqueles 5% mais moderados, se eles vão olhar e falar, esses caras estão abraçando aqui um governo, uma intervenção internacional no país, era o que faltava. Né? O que aconteceu no ano passado foi isso. Acho que não vai cair, né, nessa... É o que a gente está ouvindo ali, mas a tentação é grande, porque existe, o Eduardo Bolsonaro está lá, ele está articulando com o Marco Rubio, ele é um personagem ativo nesse processo, ele não é passivo. Né? No final do dia o que importa é a melhor estratégia. Então, temas que que talvez não tenha tanto peso nessa eleição, que deveriam ter economia. Exato. Pô, a gente está falando de algumas coisas aqui, gente, a relação de vida PIB do Brasil está quase 80%. Para quem está ouvindo a gente, significa que você ganha, sei lá, 10 mil reais, e você, 8 mil reais, está comprometido que você precisa pagar suas contas aqui. Sobra 2 para você gastar. Entendeu? Ou seja, nossa, está apertado. A gente nem entrou ainda no ponto de falar que da receita que o governo tem, ela tem parte, ou quase tudo, vai mais ou menos uns 90%, que é obrigatória. É obrigatória, ela não pode fazer nada. E aí o que sobra lá mais ou menos uns 9%, mesmo dentro desse valor, tem algumas coisas ali que você não pode mexer muito. São umas continhas que eu fiz rapidinho. Dá uns 7% mais ou menos. Antes da nossa conversa, você já me falou o seguinte, olha, Lula não gosta muito dessa parte de, olha, não tenho muito dinheiro para trabalhar. Eu sou o chefe do executivo e eu que tenho que saber como é que eu vou lidar com o dinheiro. Exato. Eu tenho que saber como é que eu vou lidar com o dinheiro. Eu não gosto dessa nova forma de governar. Ao mesmo tempo, diferente do que ele fez lá no governo de 2002, que você também me falou, nos ministérios, não foram colocados ministérios de coalizão, né? Presidencialismo de coalizão. Ou seja, a gente tem ministérios claramente mais ideológicos. E ele também não tem apoio do Congresso, porque ele não tem uma diferença, e no Senado um pouco melhor, mas também não. Ou seja, ele não tem muito dinheiro, sobra. Ele não gosta de governar dessa maneira. Ele não vai cortar gastos, vai aumentar, né? Aumentou impostos. Tô supondo coisas aqui da minha cabeça, tá bom? Então, só tô tentando dar uma lógica pro meu raciocínio.
Ele não quer governar e colocar ministérios para conseguir ter uma governabilidade maior. Caramba, como é que um cara desse consegue governar? O que transforma o Lula tão corajoso assim? E para isso, eu queria entrar no tema do STF. Coincidência. Coincidência. Você acha que o STF dá um escudo no sentido de dar uma confiança maior para o Lula conseguir governar sem a necessidade de ter o Congresso, Senado, ministros de centro? E até que ponto, eu já emendo uma próxima pergunta, que o STF, TSE, enfim, vai atuar nessas eleições para controlar, para mediar conflitos institucionais, regulatórios, enfim, porque o tema do STF, enfim, É isso aí. está muito em voga. No Brasil, a gente não sabe o que vem antes. Se é a judicialização da política ou é a politização do judiciário. Mas essas duas coisas aconteceram, certo? Certo. E são fatos inquestionáveis. Então, sim, o Supremo Tribunal Federal hoje, ele é um ator do jogo político. Ele não é só o árbitro. Ele é um árbitro e joga. Veja só como é a metáfora futebolística, né, que o presidente gosta. Pergunta para o Arnaldo, né? Pode, Arnaldo, né? Chama o VAR, né, para ver isso aqui. Mas é um fato que... E a gente tem que discutir também muito, aí tem alguma cautela, né? Porque quando você conversa com os ministros do Supremo, eles falam assim, nós somos uma corte constitucional, somos intérpretes da Constituição, certo? Quem nos provoca para discutir o embate político são os partidos. De fato, existe esse instrumento da DPF, ações ADINs, né, ações que você protocola, os partidos têm autonomia e têm a prerrogativa de propor essas ações. Então, virou uma espécie de tudo que você pede no Congresso, você recorre ao tapetão. Uhum. Então, aí o juiz, assim, o magistrado, ele fala, eu não gostaria de opinar, mas tenho na minha mão que decidir, de forma, às vezes, monocrática. Depois vai para o plenário, mas eu tenho que decidir de forma monocrática. E aí eu sou acusado de fazer uma intervenção numa esfera de poder que não é minha, uma invasão de atribuições. Então essa é uma explicação que eu ouço constantemente, faz algum sentido, mas o fato é que existe uma politização da Suprema Corte. E sim, o presidente Lula, na ausência de uma maioria governista no Congresso, ele governou, sobretudo esse terceiro mandato, com certeza, com o respaldo institucional do Supremo. Eu acho que não é segredo e são fatos, não estou trazendo aqui nenhuma grande novidade. Isso podemos dizer que é uma anomalia nessa tripartição dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário independentes, tá? Montesquieu, né, que é essa equação ali que historicamente se pautou as democracias, pode ser uma hipertrofia, que eu chamo do judiciário, né? Que já no passado já foi uma hipertrofia do Congresso e já foi uma hipertrofia do Executivo também. Então não é tão surpreendente assim, nem tão novidade. O que é novidade é você ter um Supremo que ele não é só árbitro, mas ele também joga em algumas posições da disputa política e que ele tem servido como essa base que às vezes o governo não tem no Congresso, tem uma base no Supremo. Eu brinco assim, o governo tem até líder da bancada no Supremo, entre aspas, informalmente, né? Uhum. Então, é um momento diferente da nossa República, né? E existe inclusive eu acho que o Supremo hoje, em termos de credibilidade, ele está num momento muito ruim, porque ele está ocupando espaços para os quais ele não foi convocado. Uhum. O presidente da República é eleito. O parlamentar, o deputado, goste ou não dele, o senador, ele também foram eleitos. No Supremo você tem 11 ministros, magistrados, contra os quais não existe recurso. Então, assim, você não tem... Perdeu no Supremo, não tem uma quarta instância. Né? E eles foram indicados politicamente, como está na Constituição, tá? Não estou dizendo que está lá no livrinho, né? Eles foram indicados por alguém que teve votos. Né? O presidente teve votos, ele foi lá e indicou uma pessoa que ele entendia que tinha notável saber jurídico e que atendia às prerrogativas constitucionais para ocupar aquela posição. Então, naturalmente, quando você fala de ruas, de eleitor, de cidadão, ele fala, cara, esse cara não me representa. Porque ele foi indicado politicamente por um presidente que eu também não gosto, ou se gosto, já gostei, não gosto mais, ou trocou o governo. Tem uma crise de legitimidade e de autoridade do Supremo. E a gente vai ver essa eleição, inclusive, um debate muito forte instalado
na eleição para o Senado quase com essa pauta. Assim, ó, vou votar em senadores. A direita está se organizando muito nesse sentido, né? Vou votar em senadores que estão dispostos a discutir e promover impeachment de ministro do Supremo. É uma pauta, é uma bandeira do campo da direita por conta dessa hipertrofia do judiciário. A gente não sabe se, eu tenho dúvida de entender como é que vai ser a intensidade desse processo depois da eleição, porque na eleição todo mundo vai dizer, olha, sou contra o Alexandre de Moraes, sou contra o Toffoli, sou contra o Gilmar Mendes. E aí depois o senador, quando senta na cadeira ali, o negócio muda um pouco, tá? Porque também tem essa investidura do cargo, é pesada. Então pode ser que esse ímpeto diminua um pouco, vamos esperar. Mas está contratado que nós teremos uma campanha, sobretudo para o Senado, em que uma das pautas decisivas será assim, meu comprometimento público em, entre aspas, caçar ministros do Supremo, que é uma coisa inédita no país. Sim, assim como é inédito ministros do Supremo envolvidos tão claramente assim em possíveis irregularidades. Exato. A gente tem o caso do Banco Master aqui pipocando. Exato. E eu não lembro de ter visto assim, irregularidades tão graves assim, realmente de ministros do Supremo. Eu até não vou entrar no mérito, porque eu acho que já acho que já pode ter acontecido, só que a gente não ficou sabendo. Tá? Porque eu acho que assim, o Supremo ele ocupou hoje um lugar na discussão pública, falando de debate público, até fica chato, mas assim, as pessoas, eu sou do tempo em que as pessoas iam para o bar e discutiam quem era o centroavante da seleção brasileira, sabiam ali os 11 titulares da seleção brasileira, do goleiro até o ponto esquerda, de cor. Hoje ninguém sabe quem joga na seleção brasileira, né? Até curioso isso. Mas todo mundo sabe o nome dos 11 ministros. A escalação do Supremo está na ponta da língua das pessoas. O cara fala do Gilmar como se fosse um colega de boteco. Né? Para criticar ou para elogiar, não estou dizendo que é só para criticar. Mas quando o Supremo entra nesse nível de, entre aspas, intimidade do eleitor, do cidadão, de fato é alguma coisa um pouco fora da ordem, porque o Supremo, em tese, é composto por magistrados, às vezes de carreira do Ministério Público, ou carreira do direito, mas quando eles põem a capa preta, eles são magistrados para interpretar a Constituição. Esse é o papel. Se eu estou discutindo uma decisão aqui na área de costumes, de valores, que está perpassando o gabinete do ministro, ou se tem uma denúncia de corrupção, cara, isso é muito diferente do que o nosso histórico ofereceu, em termos de posicionamento do Supremo como alta corte de magistrados, né, contra a qual, repito, não tem recurso. Acho que esse é um dos grandes entraves. Poxa, se o Supremo negou, você tem como recorrer? Não, então esses caras têm que ser magistrados, assim, dotados de um saber jurídico e de uma capacidade técnica e científica até, né, de decidir e tomar ali decisões no estrito rigor da lei, que tem que ser, em tese, inquestionável. Porque se você questiona a decisão do ministro Supremo, no nosso Estado democrático de direito, você pode discordar da lei, mas se você descumpre a lei, aí é barbárie. Isso. Aí é guerra civil, cara. Então, assim, você discorda da lei, trabalha para aprovar uma lei diferente no Congresso. Vota, trabalha politicamente para isso. Agora, enquanto tem a lei, você tem que cumprir. Então, quando você percebe que, às vezes, esse cumprimento estrito da lei não está sendo feito por uma alta autoridade de uma Suprema Corte, isso gera um mal-estar na sociedade civil que é compreensível. Sim. Então, por isso que isso vem para a urna. De novo, vai ser uma eleição, você falou do Supremo, em que o Supremo vai estar no centro vai ser no centro do debate. Será que o tiro que saiu pela culatra da direita ao se aproximar do Trump pode ser o mesmo tiro que vai sair pela culatra da esquerda ao se aproximar do STF durante as eleições? Você fez um excelente raciocínio, porque eu diria que me perguntaram hoje, tá, num evento, sobre se essa crise do Master, quem que ela afeta mais. Eu dizia para você, pelo que eu tenho de informação, essa crise do Master, ela afeta pessoalmente muito pouco o presidente Lula e pessoalmente muito pouco o Flávio Bolsonaro. Tá? Ela afeta muitos aliados de Flávio Bolsonaro, porque ela é uma crise que afeta o Congresso Nacional e o Congresso está muito do lado do Flávio, e ela afeta alguns aliados do presidente Lula. Só que, como ela mina a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo hoje está, nessa leitura popular, aliado ao governo, quem acaba absorvendo essa carga tóxica com maior intensidade, na minha opinião, acaba sendo o governo. Porque o governo, além de ser o sistema, quando você fala em sistema, é o que é? Quem está no poder. Você pergunta assim, quem que é o sistema político? É o Centrão? Eu não sei, o sistema político é o presidente Lula, está na cadeira. E quando você fala no movimento antissistêmico, que é o que eu acho que esse tipo de
de escândalo provoca, né, um sentimento antissistêmico, assim, eu quero, tá tudo errado. Aí o natural é pedir troca, né? Vamos trocar o sistema, troca aí quem está no poder. Então, o seu diagnóstico é muito preciso porque o presidente Lula, por mais que ele não tenha nenhum envolvimento com a crise, direto, pelo que tu indica até agora, ele vai absorver o desgaste que hoje está minando a credibilidade no Supremo. Isso vai cair um pouco na conta dessa aliança informal que existe no Executivo com o Judiciário. O diagnóstico é um pouco parecido com meu, é parecido com o teu. De novo, tem o bônus e tem o ônus, né? Então, eu acho que essa aliança informal com o Judiciário ajudou muito o presidente Lula em vários momentos. Agora, na eleição, talvez ela cobre o seu preço. Perfeito. Fábio, tem tanta coisa para a gente falar aqui. Olha, a gente podia ficar. Tinha alguns temas ainda que eu gostaria de conversar. Realmente é muito gostoso falar com quem conhece tanto sobre esse tema, entender, porque no dia a dia as pessoas elas conversam, elas debatem no WhatsApp, elas debatem com seus familiares e muitas vezes a gente debate sem conhecimento técnico, né? Então, de verdade, foi um prazerzaço ter você aqui no Overcast. A gente acho que conversou sobre bastantes temas aqui. A gente está 6 meses da eleição. Vamos ver se daqui para frente, quando a gente for ver esse podcast novamente aqui, o que de fato aconteceu. Quem trabalha com previsão política é essa a missão, assim, a gente dá, assim, e eu procuro tomar, assim, curioso, né, que as pessoas perguntam, puxa, às vezes você se arrisca um pouco nos diagnósticos, né, é porque eu acho que, assim, também, de novo, nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas querem um pouco de norte, né, se você vem, assim, muito no muro, que utilidade tem ouvir esse comentário extremamente rebuscado e sólido, mas que está muito. Então, assim, acho que tem que tomar um pouco de posição. É uma eleição muito apertada, mas a gente tem alguns calls para fazer. Assim. E eu acho que tem uma coisa, só para. Você não me perguntou, mas se me permite, eu queria tratar, porque nós estamos falando com um público que toma muita decisão de investimento, está muito preocupado também com o médio prazo, né, não só olhando o curtíssimo prazo que é a eleição. E às vezes falar de eleição joga as pessoas para baixo um pouco, né? Fala, puxa, eu achava que ia melhorar e não vai, cara. Porque o recado que a gente passa um pouco é assim, bem pragmático, né? Olha, 2026 pode ser um ano razoável porque a conta vai chegar em 27. Então, em 26 pode ser que o Brasil esteja pintado aí nas eleições, seja um Brasil um pouco melhor do que ele vai ser nos próximos anos. Acho bem provável que isso aconteça. O desafio fiscal é um negócio descomunal. Como eu acho pouco provável que qualquer governo que assuma a partir de 27, inclusive de direita, tá? Mesmo pode ser um governo de direita liberal, mas a implementação dessa agenda liberal num Congresso populista e que gasta muito, é muito delicado. Pergunta a Paulo Guedes para você ver como é que é difícil implementar uma agenda liberal num Congresso populista. Então o Congresso será populista, independente de quem vencer a eleição presidencial. Para o presidente Lula, a gente sabe que a direção é uma direção de mais arrecadação, mais gasto, dificuldade de ajustar as contas públicas, de promover reformas mais duras. Então, o desafio fiscal, para mim, é descomunal do país. Isso é um dado da realidade. Mas também a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? E nós, como você mencionou, os componentes geopolíticos estão muito presentes nas decisões de investimentos hoje. Sim. E quando você olha os países emergentes, o Brasil tem alguns atributos que o colocam numa situação de vantagem. O Brasil tem um aspecto da resiliência climática, um aspecto da segurança alimentar, da segurança energética, dos minerais críticos, do agro, da potência do agronegócio, da própria a dinâmica institucional, que é muito está sob permanente estresse, mas eu diria que não tem nada que indique uma grande ruptura institucional do Brasil no curto, no médio prazo. Então, existe alguma estabilidade institucional, tem um desafio fiscal gigantesco, que eu concordo com você, que ele funciona muito assim, se nós vencêssemos esse desafio fiscal, teríamos um grande rally no Brasil, né? Porque assim, o Brasil está muito descontado. Sim. Esse risco político ele eleva demais o seguro, né? Então, você tivesse uma melhora no ambiente de negócio, com um pouco mais de previsibilidade, com as contas públicas um pouco mais no lugar, a chance desse país dar uma esticada, uma acelerada, era muito possível, né? Então você vai ter que lidar com isso. É conturbado, é complexo, é muito difícil você ser otimista com o cenário político, mas ainda olhando no cesto, né? Quando você olha aqui as opções de investimento e conversando muito com os investidores internacionais, cara, eles falam, cara, entre os emergentes, assim, não tem guerra, não tem nenhuma expectativa. Teve um
investidor que me falou uma coisa, ele falou assim, olha, olhando esse novo normal, de você não saber no sábado que vem, porque tem essa lógica do sábado, né? De sexta para sábado é quando o Pentágono se movimenta, né? Uhum. Não sei se vocês já Da viram pizza. também. Diz que o indicador de pizza, né? Quando eles pedem muita pizza, que Exato, estão tem reunidos, alguma coisa vai acontecer. isso é muito interessante, divertido, mas chega a ser, não sei se é trágico ou cômico, né? Mas esse grau de incerteza sobre qual será o próximo alvo, os próximos movimentos militares e tal, o Brasil não está nessa mira, assim. Quando você fala na possibilidade de ter um conflito militar, assim, nós estamos fora desse radar. Pelo menos espero que continuemos durante um bom tempo. Sim. Então isso acaba também jogando a favor do Brasil. É curioso, né, que até o presidente às vezes se beneficia disso, né? Se nós formos olhar, por exemplo, o que aconteceu até agora de concreto, assim, dessa lógica da guerra comercial trumpista, desse segundo mandato do presidente Trump, o principal resultado foi o dólar, valorizou o dólar. Sim. Ajudou o Lula, ajudou o presidente Lula. Imagina se a gente tivesse o dólar a 7 hoje. Situação da inflação, o presidente estaria em situação muito mais delicada. Então, quando você tem um pouco de ceticismo e de pessimismo até com o cenário político doméstico, sempre aplicar um pouco do filtro que, assim, esse negócio aqui anda tão bem, assim, pelas suas virtudes, que tem que fazer um esforço muito grande para fazer com que as coisas sejam lidas pelo mundo e pelo tomador de decisão globalmente, como assim, esse cara aqui é muito tóxico. Ele pode ser tóxico, mas você compara com o grau de radioatividade que está no resto do planeta, esse grau de toxina aqui da América do Sul, né, acaba sendo administrável. Né? Então, é só um recado que eu passo, porque a gente está olhando um pouco o médio prazo, assim, o governo vai passar, os governos vão passar, esse vai passar, o próximo vai passar, o Supremo vai mudar de configuração, nós temos aí 3 ministros para serem nomeados a partir do próximo mandato, tem uma possibilidade de uma mudança de ambiente, né, no Supremo também. Então, assim, a fotografia no curto prazo, ela pode às vezes levar você para um catastrofismo que, calma, né? Sempre assim, um pouquinho de calma e racionalidade para você, no médio prazo, enxergar que tem um desconto ali que pode sair da frente. Não pode ser que não seja na eleição, a eleição pode ser que aumente um pouco o risco, né? Mas a tendência é que as coisas se acomodem. E, assim, do ponto de vista político também, a política se organiza no Brasil relativamente bem. Os polos vai ter uma eleição polarizada e depois o centro vai tomar conta do debate público, vai mandar na pauta no Congresso e vai construir as alianças com o Supremo, inclusive. O Supremo tem isso também, faz aliança com a classe. Então, o Brasil tem esse centro político muito forte, que é muito criticado pelas práticas e tal, mas esse centrismo na agenda de Brasília acaba assegurando que a gente não vai ter, assim, eu não vejo o extremismo, assim, como eu vejo isso, eu acho que na pauta para 27. Eu vi o André Esteves falando isso, inclusive. Ele falou que o centro no Brasil, tenho quase certeza que foi ele, tá? Tô colocando, atribuindo a ele, talvez não foi nem ele, mas acho que foi no podcast que eu vi dele falando que o centro no Brasil, as pessoas enxergam como, olha, o centro evitou o Brasil talvez de prosperar quando a gente sabe qual caminho tem que ser feito, mas ele também evitou que a gente seguisse em qualquer um dos lados do extremo. Isso. Né? Sempre tá ali. Fábio, é isso aí, obrigado. Muito obrigado. Quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz para te achar? Redes sociais, acho que tem ali o @Fabio_Zambelli com L só aí no final, no Instagram, que acho que é o caminho. Também tem, enfim, outras redes aí, mas o Instagram acaba sendo ali o repositório de conteúdos e tal. E obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazerzaço estar com você aqui. Se você gostou do Overcast, tem outros tantos episódios falando sobre planejamento patrimonial, investimentos, estilo de vida, YouTube, Spotify. Provavelmente vai ter algum vídeo nessa linha que você pode aproveitar, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.